um bom dia, ou uma boa tarde, ou quem sabe, uma boa noite. Estou aqui para falar para vocês. O Cosme me pediu que eu fizesse aqui uma explanação sobre os 10 mandamentos. Então, conversando com o Padre Guilherme, nós dividimos aí 5 mandamentos para um, 5 para o outro. E coube a mim, então, fazer essa primeira parte de introdução do primeiro mandamento. Então, eu vou falar para vocês agora sobre o primeiro mandamento, para que vocês possam, de verdade, fazer assim uma preparação digna para este sacramento tão importante na nossa caminhada de vida cristã, que é a Crisma, a força do Espírito Santo sobre cada um de nós. Eu me lembro muito bem da minha Crisma. Eu tinha 9 anos de idade, lá no interior de Minas Gerais, que o bispo foi lá fazer uma visita pastoral e nós fomos crismados. Nós éramos mais ou menos umas 80 pessoas, porque o bispo lá ia de vez em quando a uma paróquia. Então, quando ele ia, era aquela multidão para falar com ele, multidão para ser crismada também. Mas eu me lembro muito bem da hora da minha crisma. Espero que vocês também se preparem de tal maneira que isso aí marque também a vida de vocês. Os 10 mandamentos. Bom, Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com estas palavras: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Nós encontramos isto no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, 27. Essas palavras são um eco do apelo solene lá no livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus e o único Senhor. Deus amou por primeiro, tomou a iniciativa do amor. Este amor único é lembrado na primeira das 10 palavras de Deus ao povo. Deus é o centro de toda a lei. A lei era exatamente o resumo dos 10 mandamentos que guiou o povo de Israel no Antigo Testamento e hoje continua lá no povo judeu, o chamado judaísmo, que continua mais ou menos da mesma forma no tempo de Jesus. Esta lei está contida nos 10 mandamentos, dados pelo próprio Deus a Moisés, lá no Monte Sinai. Parênteses. Eu fui algumas vezes a Israel e uma delas nós fomos do Egito para Israel, mas passamos pelo deserto do Sinai, atravessamos o Mar Vermelho e fomos até lá no Monte Sinai. Eu me lembro que eu fui com uma turma subir o Monte Sinai. O guia, quando nós chegamos lá no pé do Monte Sinai, o guia falou: olha, aqui tem um hotel, nós vamos ficar aqui esta tarde e amanhã então nós vamos continuar a nossa viagem. Porém, esta noite tem uma turma de mais ou menos quase 1000 pessoas que vão subir o Monte Sinai. Se alguém deseja fazer esta aventura, então, por favor, me avise e nós vamos então organizar o grupo. Eu me lembro que nós éramos 8 pessoas das 22 que estavam no grupo. E o guia falou: então, 11 horas, eu chamo vocês, porque nós devemos começar a subida do monte às 11h30, com a caravana que vai subir. Aí eu perguntei para ele: mas guia, mas subir o Monte Sinai 11h30, o que nós vamos ver? Não vamos ver nada. Vamos chegar lá de madrugada, e aí? Ô padre, o senhor fica calado? Amanhã, quando o senhor descer do monte, o senhor vai me dizer por que nós subimos esta hora, tá bom, pai? Fica quieto, fica. Tá bom. 11h30, então, nós começamos a subir o monte. Chegando lá em cima, 5 horas da manhã. O dia estava começando a nascer e aquele sol brilhando sobre os picos de montes. Gente, lá em cima do Monte Sinai
não tem nada, somente picos de pedra de um lado do outro, e tem lá uma barraquinha que vende alguma coisa, mas não tem mais nada. Eu não sei o que o Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites. Como que ele conseguiu viver? Só mesmo a providência divina, né? Então, quando foi 7 horas da manhã, o pessoal começou a descer o monte. Quando nós chegamos lá embaixo, para descer do Santa Ajuda, né? Era mais ou menos umas 10 horas. Né? Aí o guia chegou para mim: compadre, por que o senhor subiu o monte às 11h30 da noite? Eu falei assim: bom, pelo que eu estou vendo, o sol agora está escaldante, está muito quente. Pois é, pai. Vocês não chegariam nem à metade do monte se vocês subissem agora de manhã ou de tarde, né? Tá bom, pai? Você está de acordo comigo? Estou de acordo, sim, muito obrigado. Mas Moisés subiu o monte e lá ele recebeu esses 10 mandamentos do próprio Deus, né? Esta lei está contida nos 10 mandamentos dados pelo próprio Deus a Moisés no Monte Sinai. Deus falou a Moisés: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelha no que existe lá em cima, nos céus e embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. Então Deus exigia do povo exatamente esta retidão de vida unicamente para ele. Cristo completou dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, né? Essa passagem do Evangelho foi nas tentações de Jesus, né? Quando o demônio levou Jesus para o alto do pináculo do templo, né? E falou para ele: você joga daqui lá embaixo, porque está escrito, os anjos vão te apanhar e você não vai ferir o seu corpo em nada, né? Então, Jesus falou exatamente aquilo que eu li: adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto, né? Deus deixou então para nós os 10 mandamentos que irão orientar, dirigir toda a nossa vida de acordo com a sua vontade. Vejamos então o que Deus quer de nós. Primeiro, adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. O povo de Deus é libertado da escravidão do Egito. A primeira exigência de Deus a este povo é adoração ao Senhor, único Deus. Todos os povos, eles eram politeístas, isto é, adoravam vários deuses. Somente o povo de Israel foi, de fato, guiado pelo próprio Deus e que adorava o único e verdadeiro Deus. Mas eles viviam então cercados desses povos que adoravam vários deuses e de vez em quando também eles vacilavam na fé, né? Então nós vemos aí a exigência de Deus, né? A adoração ao Senhor, único Deus, né? Este primeiro mandamento abrange a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes que são assim básicas de toda a nossa caminhada de vida cristã: fé, esperança e caridade. Fé em Deus, que nos revela seu amor, nos mostra o seu amor. Fé em Deus libertador, capaz de libertar das opressões dos outros povos e da opressão, principalmente do pecado. Na medida em que o povo vive a fé e nela persevera, vão se realizando as grandes maravilhas e Deus vai se manifestando através dos acontecimentos da vida e o povo vê neles a presença de Deus. Quando entra a dúvida ou a incredulidade, que são pecados contra a fé, Deus deixa de agir em benefício de seu povo. Segundo, o povo de Deus é um povo que vive a
a esperança. Através de Abraão, o povo de Deus vive na esperança de vida melhor, esperança na realização das promessas de Deus. É sempre promessa de vida plena, felicidade, como foi ao povo de Deus promessa da terra prometida. Esperar é estar voltando para o futuro que construímos agora, futuro que é vida em plenitude e felicidade total, futuro que é vida sem lágrimas, sem dores, sem morte, futuro que é vida face a face com Deus. Mas podemos pecar contra a esperança, o desespero que se volta para quem se volta para si mesmo e perde toda a confiança em Deus. Desesperar-se é deixar descrer das promessas de Deus e de seu amor. É deixar que Deus, o Deus fiel, em suas promessas. Ao lado do desespero é a pretensão de se salvar sozinho, de não querer outra coisa, contar com a graça de Deus. É contar somente com as suas próprias capacidades. Terceiro, caminhar na caridade. Caminhar na caridade é exatamente amar. Amar é salvar-se. Deus é amor. Seu primeiro mandamento é o amor. É o amor a Deus acima de tudo e de todas as criaturas. Há pecados terríveis contra o amor de Deus. Pecados que passam muitas vezes despercebidos pela insensibilidade humana. Por exemplo, a indiferença é o desprezo do amor. Menospreza a bondade de Deus, a sua delicadeza. Simplesmente ignora a presença de Deus. Depois, a famosa ingratidão. Recusar-se de reconhecer o amor de Deus. Não despertar em si a atitude de reconhecimento do próprio Deus em si mesmo. O ódio a Deus também passa pelo coração humano. O ódio vem do orgulho, nega a bondade de Deus, é querer destruir Deus para conservar-se acima dele. Segundo, só a ele prestarás culto. Todo ser humano é criatura que se relaciona com seu Criador. Nós dependemos tudo do nosso Criador. Às vezes, pessoas são tão indiferentes que simplesmente esquecem a Deus, E aí vem uma provação, e aí vem um problema, e aí vão procurar a igreja, procurar aqui, procurar ali, Mas, vamos ver o que vai acontecer. O ser humano, então, é essa criatura que se relaciona com o seu Criador. É uma ligação de adoração. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, como Senhor do céu e da terra. É o gesto da criatura que se prostra perante a grandeza do Criador, devido ao seu amor e misericórdia infinita. Adoração é a atitude do homem que realiza o primeiro mandamento. Adorarás o teu Deus e só a Ele prestarás culto. Adorar a Deus é colocar-se numa atitude de respeito, de submissão total, reconhecer a nossa pequenez e o nada da criatura que não existe nem subsiste sem o poder e a força de seu Criador. Adorar a Deus é louvá-lo e engrandecê-lo. Adoração ao Deus único e verdadeiro que liberta o homem de se fechar em si mesmo, libertar-se do egoísmo e da adoração a deuses falsos. Na realidade, a criatura humana é grande quando se coloca de joelhos,
não diante de si, mas diante do Criador. Toda vez que a humanidade se volta para si e se esquece de adoração, está preparando para si uma nova Sodoma e Gomorra ou uma nova Torre de Babel. É uma ligação de oração. A oração é própria da criatura simples que se reconhece a grandeza de seu Criador. É o servo que se dirige ao seu Senhor. É o coração do homem que expressa num tu a tu os sentimentos de louvor, de ação de graças, de intercessão, de súplica, de admiração e de agradecimento. A oração é condição indispensável para poder sustentar-se como criatura humana e o insubstituível da caminhada na vida, uma ligação de oferta e sacrifício. Somos presentes do dom de Deus Criador. Nada é nosso, tudo é graça e nos é dado de graça. Depois, terceiro momento, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento pede que se adore somente a Deus e, ao mesmo tempo, não se preste culto e honra a outros deuses fora do Deus único e verdadeiro. Diversos são os desvios do verdadeiro culto ao Senhor. Nós vamos ver agora algumas atitudes, algumas posições que nós encontramos muito no meio do mundo de hoje, principalmente com relação ao próprio Deus. Primeiro, nós temos a famosa superstição. É o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. A superstição atribui um poder e importância a certas práticas religiosas, concedendo a esse poder efeitos mágicos. É atribuir eficácia a certos ritos e orações, e aí os sinais sacramentais sem exigir disposições interiores. A superstição atribui às coisas o poder que é somente de Deus. E muita superstição aí comanda todo o nosso povo, né? Depois nós temos a famosa idolatria. A Bíblia fala muitas vezes da necessidade de rejeitar ídolos feitos por mãos humanas que têm boca e não falam, têm olhos, mas não veem. Como eu falava antes, todos os povos daquela época, e atualmente também, né? Eles eram adoradores de vários deuses, né? Eram politeístas na linguagem certa, adoração de vários deuses, né? Nós somos monoteístas, né? Isto é, adoramos o único Deus. Todo o mundo antigo era politeísta, né? E o povo de Israel era o único povo que adorava o único Deus, né? Então, eles viviam cercados de toda sorte de idolatria, né? A idolatria é tomar Deus uma outra coisa, tornar Deus outra coisa, dar o poder de Deus àquilo que não é Deus. Não se trata aqui somente de adoração e prestação de culto às criaturas. Trata-se de uma maneira de vida de muitas pessoas, a atribuição do poder de uma raça ao Estado, ao dinheiro, ao prazer, ao poder em si. São formas declaradas de idolatria. A grande tendência em toda a história é o homem adorar a si mesmo. Na medida em que o homem se coloca como centro de tudo, está realizando uma verdadeira idolatria de si mesmo ou das obras que faz. Cristo falou:
onde está o teu tesouro, aí está também teu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. A criatura humana coloca todo o coração, toda a mente, todas as forças. Ali está o seu ídolo. Pensando bem, cada um de nós tem o seu ídolo próprio, aquilo que mais chama a atenção na vida, né? Além do próprio Deus, criamos outros ídolos também, né? Depois, a famosa adivinhação e magia. O futuro pertence a Deus. Houve e há santos e profetas que predisseram acontecimentos futuros. Porém, a atitude correta é entregar-se com confiança nas mãos de Deus, confiar na providência de Deus e, ao mesmo tempo, sendo previdente, é atitude normal e humana. A adivinhação se torna uma prática condenada porque recorre a entidades que, na realidade, não são instrumentos e meios de se utilizar, como Satanás e demônios, evocação de mortos e espíritos. A consulta a horóscopos, a astrologia, quiromancia, interpretações de preságios e de outra sorte, os famosos fenômenos de visão e recursos a médios criam uma mentalidade fatalista e fazem deixar o plano de Deus e a sua providência. Todas as práticas de magia e de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço é obter um poder sobrenatural sobre o próximo. Contrariam o sentido da religião. Religião é crer no Deus que conduz seu povo e seus filhos com amor, sem necessidade de ocultismos, magias. Estas magias e feitiçarias se revestem de maior gravidade quando têm como objetivo prejudicar o próximo, né? O uso de amuletos também revela poderes que contradiz a própria vida espiritual. Depois, nós temos a famosa irreligião. Não ter religião se manifesta de diversas maneiras na vida prática das pessoas. A irreligião é tentar a Deus. Consiste em pôr Deus à prova. É a atitude da pessoa querer provar a bondade e o poder de Deus. Foi esta a atitude do demônio quando quis colocar Jesus à prova, querendo que ele se atirasse do alto do templo. Jesus desafia Satanás dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. A irreligião se expressa também no sacrilégio. O sacrilégio é uma atitude de desprezo. Todas as coisas são sagradas. Tudo é obra de Deus e tudo é de Deus e tudo aquilo que é de Deus é sagrado. Porém, o sacrilégio se manifesta muito mais grave quando acontece a profanação de lugares sagrados, dos sacramentos, especialmente da Eucaristia. Sacrilégio é também fazer das pessoas máquina de produção e consumo, objetos de prazer e de exploração. O corpo humano é templo de Deus, como consequência, ele é sagrado. A irreligião se expressa também na famosa simonia. Simão, o mago, quis comprar o poder que os apóstolos tinham de curar e ressuscitar pessoas, né? Simonia é o ato de querer apropriar-se do poder de Deus.
como dinheiro, se deseja comprar os dons que Deus concede às suas criaturas de uma forma totalmente gratuita. Jesus falou a Pedro, recebeste de graça, darás também de graça. Depois nós temos o famoso ateísmo. Ser ateu é viver sem Deus, é não precisar dele. O ateísmo se manifesta pela recusa de Deus, pela negação de Deus. Tudo é obra do mundo, tudo o acaso, tudo é obra do próprio homem. Deus não intervém, nem interveio de maneira nenhuma na vida humana. Depois, ao lado do ateísmo, nós temos o famoso agnosticismo. Há duas maneiras de ser agnóstico: aos que simplesmente negam a existência de Deus, e grande parte admite a existência de Deus, porém não de um Deus pessoal. Deus é em si transcendente, uma energia cósmica, uma organização do universo. Deus é uma conquista da mente e não da fé. O agnóstico elimina totalmente a fé e cultiva radicalmente a razão. É o endurecimento da razão humana. Vale o mundo racional com desprezo ao mundo da fé. Depois, encerrando essa nossa parte, não farás para ti imagem esculpida de nada. Os mandamentos do Senhor proíbem o culto às imagens. A imagem, quando rouba o poder de Deus, quando se endeusa, torna-se um pecado. No Antigo Testamento, Deus permite que se faça imagens, a Arca da Aliança, os famosos querubins, a serpente de bronze, não como deuses, e sim como sinal da presença de Deus. Depois que Cristo tornou imagem viva de Deus vivo no meio de nós, a escultura de imagem recebe outro sentido. As imagens não são deuses, são sinais sagrados, são lembranças que lembram fatos e pessoas ligadas a Deus único e verdadeiro. O culto cristão de imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. Quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está representada. A honra prestada aos santos, a Maria e a Deus, através de imagens, não são adoração, mas lembranças e veneração de quem foi e é grande sinal do próprio Deus. Então essas são as considerações que eu deixo aqui para vocês. Talvez muita coisa aqui vocês não podem entender agora, mas nós estamos à disposição para conversar, para orientar mais e melhor a caminhada de vocês. Toda a nossa vida cristã, assim como nós vamos crescendo humanamente, também nós devemos crescer espiritualmente. Para muitos católicos, o conhecimento do Deus único e verdadeiro é o famoso catecismo de primeira comunhão. Depois, nunca mais a pessoa volta à igreja, E aí, é claro, pouco a pouco, a famosa indiferença religiosa vai tomando conta e aí a pessoa acaba abandonando de tudo aquilo que é de religião. Mas essa caminhada que vocês estão fazendo, Primeiro foi a caminhada da primeira comunhão, agora a caminhada da crisma, é algo assim muito importante. Agora, crismar, ótimo, receber o sacramento da crisma é a força do Espírito Santo na pessoa. Agora, não basta receber o sacramento da crisma e abandonar a igreja, e nunca mais voltar à missa,
e não confessa, nem comunga mais, aí é o desprezo pelas coisas de Deus. Não. Vocês vão ser crismados e depois vamos continuar a nossa caminhada, nos aperfeiçoando sempre e cada vez mais. Me coloco então à disposição de vocês. Um bom dia, boa tarde.